todos, sejam bem-vindos ao canal Acorda. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Pessoal, o tema de hoje, acordo bilionário entre Estados Unidos e Arábia Saudita. Quais são as consequências? Por que será que o Donald Trump fez essa investida muito maior na Arábia Saudita? Vamos entender um pouco mais sobre isso? Pessoal, vocês gostam de geopolítica? Querem entender os movimentos geopolíticos, econômicos, financeiros e tudo que eles estão relacionados direta e indiretamente? Então, pessoal, se inscreva em nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilhe, pessoal. Conto com todos vocês. Vamos lá? Bora pro vídeo. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam sempre muito bem-vindos. Pessoal, sem enrolação, vamos direto para a notícia, tá? Vamos colocar aqui. Vou colocar aqui a notícia para vocês. A notícia, pessoal, é da Sputnik Brasil, tá? Nesse caso que pegamos. Atualizada na data de hoje, dia 14, que é quando estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Trump garante acordo de 600 bilhões com a Arábia Saudita e diz que vai suspender as sanções às Sírias, que inclusive foi um dos pedidos do príncipe saudita, tá, pessoal? Foi ele que pediu que houvesse essa suspensão, que possivelmente vai vir, tá? Possivelmente chegará, tá bom? Vamos lá? Durante sua viagem a vários países do Golfo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nessa terça-feira, dia 13, que Washington que pretende suspender as sanções de longa data impostas à Síria, além de garantir 600 bilhões em oportunidades de investimento da Arábia Saudita. Ou seja, a Arábia Saudita investindo nos Estados Unidos em compra de armas, em compra de outras coisas, em investimento de mineração e tudo mais. Então, é um ótimo negócio para os Estados Unidos. E mais ainda, geopoliticamente falando, que a gente vai explicar logo mais. Os Estados Unidos concordaram em vender à Arábia Saudita um pacote de armas no valor de quase 142 bilhões. Olha isso, quase 800 bilhões de reais, pessoal. Considerado o maior acordo de cooperação em defesa já firmado por Washington. O acordo anunciado durante a visita de Trump a Riad quase soou como a contrapartida dos Estados Unidos ao príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, que pediu o cancelamento das sanções às Sírias. Tá vendo? Foi devido a um pedido dele. A suspensão das sanções às Sírias é vista como um grande impulso para o país, que foi devastado por mais de uma década de guerra civil, inclusive até hoje, tá, pessoal? O atual presidente sírio, Ahmed al-Sharaf, que liderou os rebeldes na derrubada de Bashar al-Assad, vê essa medida como um novo começo para a reconstrução da Síria. E Trump concordou em cumprimentar o novo líder sírio brevemente na Arábia Saudita, que é um sinal aí que a Arábia Saudita tem muito peso, e tem realmente. Agora vamos entender por que será que o Trump focou tanto em fazer esse assalto, no caso, essa investida na Arábia Saudita. Pessoal, primeiramente, a Arábia Saudita é um dos países mais importantes do Oriente Médio. Com relação a petróleo, ele é um dos mais importantes, se não o mais importante do globo. Boa parte da fabricação, no caso da exploração de petróleo, de gás, é feita na Arábia Saudita. E essa hegemonia da Arábia Saudita contra os Estados Unidos, de certa forma, porque eles, antigamente, quando eles vendiam o petróleo, eles eram considerados assim, o petrodólar. Por quê? Eles tinham feito um acordo com os Estados Unidos há décadas atrás que todas as vendas de petróleo seriam feitas conforme é hoje na tabela SWIFT e assim por diante, em dólar. Aí, ou seja, a China fez um acordo com a Arábia Saudita e tirou isso. Agora, a Arábia Saudita vende petróleo para a China em yuan. Para você ver como já foi uma queda na geopolítica, uma queda da hegemonia americana. Isso é um impacto muito grande, que mostra que os Estados Unidos não têm mais a força que tinha. Então, o Donald Trump indo à Arábia Saudita e fazendo esse acordo, que inclusive para a Arábia Saudita também é benéfico, porque vai comprar armas dos Estados Unidos, que inclusive já tem um acordo firmado de defesa da Arábia Saudita, caso haja um ataque do Irã, por exemplo, que a gente tem que entender o seguinte, pessoal,
a Arábia Saudita e o Irã são inimigos geopolíticos. Não só geopolítico, mas de todos os sentidos. Eles praticamente se odeiam. Então, tem ali um inimigo. Eles aliados dos Estados Unidos, de certa forma. É importante para os Estados Unidos ter esse aliado no Oriente Médio, além de Israel, é claro. Porém, com a força da Arábia Saudita, essa importância da Arábia Saudita para o mundo, com o petróleo e com o gás que eles têm em abundância. E é um país extremamente rico, com sheiks fazendo tudo em ouro lá, carro, pintura em ouro e tudo mais. Então, é um país importante geopoliticamente. Agora, mostra o quê? Uma dominância dos Estados Unidos, um acordo maior que vai dar mais força para os Estados Unidos, e automaticamente ele consegue militarizar o seu aliado, de certa forma, contra o seu inimigo em comum. Tanto é que o Donald Trump ameaçou no discurso na própria Arábia Saudita o Irã. Então, o Oriente Médio, pessoal, está conturbado. Sempre foi e não vejo quando vai terminar. Essa disputa em territórios, em guerras civis e tudo mais que tem no Oriente Médio é algo que acaba impactando, de certa forma, o mundo inteiro. Ainda mais se tivermos uma guerra ali no Golfo. É algo vai ser catastrófico para todos nós. Catastrófico, isso você pode ter certeza. Porque, infelizmente, se isso houver, o petróleo vai disparar, as matérias-primas básicas vão disparar, principalmente derivadas de petróleo. Aí a gente tem que entender o seguinte: além dessa estratégia de uma dominância maior, de um acordo bilateral dos Estados Unidos, ele consegue um investimento ali nos Estados Unidos, gerando empregos e assim por diante. Mas o andar da carruagem e realmente a iniciativa e o objetivo, pessoal, é claro, uma dominância geopolítica, aumentar as relações comerciais com esse parceiro que está escorrendo pelos dedos, pois a China está vindo um dragão gigantesco abocanhando tudo. Então, os Estados Unidos têm que fazer novos acordos, tem que aumentar o seu leque para poder continuar na dominância global, senão ele vai perder e vai perder rápido. Agora, a gente tem que ver quais vai ser aí a circunstância desse tratado, o que mais eles assinaram, o que está por baixo do pano, o que eles mostraram foi isso, mas será que tem algo a mais com o Irã? Será que tem alguma coisa a mais ali que nós não sabemos? Algumas ameaças ou algo do tipo? Não sabemos. É cenas que a gente vai ter que ver depois. Mas, geopoliticamente, é um excelente acordo para os Estados Unidos e também para a Arábia Saudita, que aumenta também ali o seu arsenal de defesa militar, também de investimentos nos Estados Unidos e também dá uma ameaça ali para o Irã, de certa forma, não só de certa forma, mas diretamente também, mostrando que eles estão mais capacitados em um caso de um conflito, eles vão poder não só se defender, mas como atacar e muito o Irã. Agora, uma autodestruição, isso é claro, porque o Irã também é um país militarmente forte, principalmente na fabricação de drones, e a gente até hoje não sabe se eles têm arma nuclear ou não. O que vocês acham disso, pessoal? Vocês acham que foi um bom acordo para os Estados Unidos? Você acha que foi o melhor acordo para a Arábia Saudita? O que vocês acham sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Pessoal, se vocês gostam do vídeo, compartilhem. Vem fazer parte da comunidade Acorda com o Rubens Henrique. Espero todos vocês aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Abraço!